Opa! No vídeo de hoje vamos falar sobre a Umbanda. Agora, por que é importante falar sobre as religiões afro-brasileiras? As pessoas se limitam ao conhecimento obtido de forma inapropriada, formulando opiniões precipitadas e erradas sobre as religiões afro-brasileiras, que passaram e ainda passam por desavenças sobre suas crenças e costumes. Em vista desse preconceito, iremos mostrar no vídeo de hoje os aspectos gerais da Umbanda. Falando um pouco da história da Umbanda, ela ocorreu em meados de novembro de 1908 por um homem chamado Zélio Fernandino de Moraes, um homem que desejava ingressar na marinha. Ele começou a sofrer de estranhos ataques que eram caracterizados por posturas de um velho que falava palavras incompreensíveis ou de um felino que parecia ter um amplo conhecimento sobre a natureza. A família do homem, que era bastante conhecida numa cidade do estado de Rio de Janeiro, ela ficou assustada com a situação dele e o levou a um médico, mas ele não conseguiu resolver o problema do rapaz. Então o médico recomendou que o levassem a um padre, mas a família acabou o levando para uma sessão espírita. E no dia 15 de novembro, Zélio incorporou a entidade Caboclo das Sete Encruzilhadas, que auxiliou e anunciou a criação da Umbanda. No dia seguinte, em sua casa, Zélio novamente incorporou o espírito do caboclo e anunciou o nome da religião, as normas do culto e fundou o primeiro centro de Umbanda do Brasil, chamada a Tenda Espírita de Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje. Bom, falando agora de como funciona. Bom, os cultos ocorrem geralmente em terreiros. Os seus ritos são guiados por um pai de santo ou uma mãe de santo, responsáveis por ensinar a doutrina aos discípulos. Os rituais têm o intuito de evocar entidades espirituais a fim de purificarem as energias dos participantes. Na Umbanda também tem algo chamado mediunidade. Ela tem o objetivo de promover a evolução do espírito por meio da caridade. O médium, também denominado de cavalo, cede seu corpo para que as entidades incorporem. Essas entidades vêm para atender pessoas que necessitam de ajuda espiritual para resolver seus problemas. A Umbanda, além dos seus ritos, também celebra batizados, consagrações e casamentos. Agora falando um pouco dos fundamentos da Umbanda, o seu principal fundamento é a caridade, ou seja, é fazer o bem sem ver a quem. Alguns outros fundamentos que são de extrema importância é a humildade, fraternidade, amor ao próximo e o desenvolvimento espiritual e material da pessoa. Segundo Sullivan Charles Barros, o terreiro é o ponto de encontro dos homens com seus guias. A terra dos homens opõe-se à terra dos orixás, o terreiro, porque nela se dá esse encontro dos homens com seus deuses, simbolizando também nos pontos de encontro da natureza. Pois o terreiro é também, como se pode perceber, mares, cachoeiras, ruas, caminhos, matas, florestas, encruzilhadas, ruas e cemitério. Podemos analisar mais a fundo o modo como os rituais são realizados a partir de elementos naturais. Esses elementos são como uma ponte entre os homens e as entidades. É através da natureza que se iniciam os rituais religiosos e ela é a fonte da crença dos praticantes da religião. Segundo Nilma Lima Gomes, existe uma enorme e incomensurável ignorância em relação à África, sua história, sua cultura e seus povos. Essa ignorância não é construída no vazio, mas é fruto de racismo, do mito da democracia racial, de uma imagem distorcida ou mitificada sobre a África que aprendemos a construir nessa sociedade. Mudar essa visão é desencadear um processo educativo na sociedade brasileira em relação às nossas referências ancestrais africanas, valorizando-as como formadoras da nossa sociedade. Geralmente, pessoas sem o devido conhecimento sobre religião acreditam cegamente que as práticas umbandistas oferecem apenas malefícios aos seus envolvidos. Na visão popular, os praticantes da religião interagem com espíritos malignos ou seres demoníacos, visando o mal do próximo. Entretanto, na realidade, os praticantes interagem com as entidades, seres benignos, já que foram humanos e após a morte tornaram-se entidades. Bom pessoal, hoje vimos a importância da Umbanda na nossa sociedade e de como ela se difere do conhecimento popular. E se você não conhece a nossa página do Instagram chamada História Digital GM, siga lá para dar uma força. Muito obrigado e até o próximo vídeo!